Terror. Isso é um tema que sempre teve em alta na internet e que, se você conhece meu canal, você sabe que eu amo de paixão. Porém, como todo ser humano racional, eu tenho a total ciência que muitas situações na nossa vida a gente dá aquela aumentadinha pra parecer mais interessante. Só que o que acontece quando vários canais se juntam com o único objetivo de farmar em cima daquilo, deixando esse tópico cada vez mais previsível, ridicularizado e até ofensivo em certos casos? Mas antes de eu te contar isso, eu já peço que você se sente na sua melhor cadeira, certifique-se que não são 3 da manhã, já que hoje o vídeo é sobre eles, os infames canais de terror do YouTube. Então, sem mais enrolação, já curte e hype pro vídeo chegar o mais longe possível, não se esqueça de se inscrever e sai comigo, assustador. Aí você me pergunta, Alvaralhos, qual é o seu maior medo? Desmonetização. Realmente, atualmente, isso tá se tornando meu maior medo depois de views baixas num vídeo que eu demorei muito para fazer. Mas para nos aprofundarmos mais, teremos que explicar sobre ele, o gênero. O gênero de terror, ele caminha junto com a humanidade desde sempre, já que se você parar pra pensar no contexto bem mais arcaico em si, ele é usado em lições de moral, folclore e até religião. E é claro que com uma fórmula que sempre funciona, iriam surgir com o tempo vários canais e pessoas tentando sugar o máximo possível dessa vaca magra. Tanto que eu me lembro que um dos meus primeiros vídeos que eu vi que eu fiquei com medo e que não tem tanto contexto foi um meme. Foi o vídeo do Homem Macaco, porque era literal um gorila fantasiado correndo atrás de você do nada. E mano, desde os primórdios da internet isso vem circulando. Seja desde os vídeos onde eles falam que capturaram um lobisomem em alguma cidade pequena do Nordeste, até desde vídeos de pegadinhas que deram mal pra caramba, tipo as pegadinhas de palhaço, que terminou com um mano sendo baleado e outro também indo de Vasco, né? Só que como eu falo que esse formato funciona até hoje, é porque incrivelmente ainda temos vídeos saindo até essa semana de Não Ligue às 3 horas da manhã. Ontem eu tava em live vendo essa porra. Não ligue para o Sick 7 às 6 da manhã. O que um moleque louro vai fazer comigo? Ele nem pisa no meu bairro, ele é assaltado antes disso. E nossa, não tem nada que se aproveite mais da temática de terror do que canal infantil. Seja desde os vídeos de Não Ligue para Granny às 3 da manhã, Não Ligue para o Joy Pork às 3 da manhã, ai, não abra figurinhas da Copa às 3 da manhã. Isso é um bagulho tão incrível que até o Enaldinho, que é milionário, fez uma série onde ele fugia do Zap, que era basicamente um monstro que ele tinha criado. Mané, o Enaldinho vende boneco aqui na minha cidade. Na minha cidade não chega nada além de dupla sertaneja, mas chega boneco do Enaldinho, vocês têm noção disso? E sendo bem sincero, dos conteúdos de terror, esse é o extremamente mais leve, tá ligado? Porque é óbvio que é basicamente pra farmar. Um adulto ficar fazendo caras e bocas na frente de uma câmera não é de hoje, tá ligado? Meio que todo vídeo onde você coloca um tema que a gurizada atual tá gostando e fala, liguei para o tal bicho do Forsaken às 3 da manhã. Tanto que esse termo de, não faça tal coisa às 3 da manhã, surgiu de outras lendas, de gente mais antiga ainda. Tanto que eu ainda me lembro perfeitamente que eu tinha medo de ficar acordado às 3 da manhã e os bichos do FNAF invadiam a minha casa. Eu moro em Campo Grande. Por que eu tinha medo dessa porra? E como eu falei, esse tema vai desde os canais bem mais leves até os canais que são realmente extremamente desrespeitosos. Só que esse é um ponto que eu tenho que separar em vários tópicos para falar em níveis de desrespeito diferentes, tá ligado? E o primeiro que eu gostaria de falar é sobre os famosos rituais. Olha, sendo bem sincero, todo mundo sabe que a maioria desses vídeos assustadores de ritual, onde seu youtuber favorito tá, sei lá, invocando Charlie, ou também conversando com pessoas que faleceram na mesma semana. Tem galera que é tão abutre que não deixa o corpo esfriar, mas como tem que fazer o conteúdinho dele de terror, a galera decide pegar e falar, conversei com o MC Kevin, ou às 3 da manhã, ou invocou, ou foi uma ligação misteriosa pelo WhatsApp, já que aparentemente tal youtuber tem um poder mágico, onde ele é o iluminado. Ele é o escolhido pra conversar com todo mundo que passa no pós-vida. Pra vocês terem noção, quando eu estava na minha época sad boy, eu amava o XXXTentacion. Eu ouvia todas as músicas dele em loop enquanto eu ia pra escola. Tanto que quando teve o ataque dele, eu me lembro também que eu fiquei acompanhando dia após dia de como que tava a situação dele no hospital, se ele ia se recuperar e se ele ia voltar. Tanto que eu fiquei realmente mal, tá ligado? Quando acabou que ele tomou o fim que tomou. Só que o tanto de canal que teve de invocamos o XX às 3 da manhã, não ouça a música do XXXTentacion às 3 da manhã, fui no túmulo do XXXTentacion às 3 da manhã. Já que é esse outro tópico que eu gostaria de falar, os canais geralmente da galera mais espiritual, a galera mais, olha, eu estou sentindo
Eu estou sentindo a presença espiritual forte aqui, tipo. É sem sombra de dúvidas a galera mais desrespeitosa desse nicho. Já que, sendo bem sincero, a pessoa não consegue ter a dignidade de escrever um roteiro, não tem a capacidade cognitiva de formular uma ideia básica de vídeo e decide pegar aí, totalmente no freestyle, no túmulo de alguém e falar: gurizada, nesse tal dia aqui foi enterrado o famoso X, onde ele fazia isso. Para, mano, bagulho desrespeitoso no cacete. Tanto que eu ia falar de uns canais de YouTube que fazem um conteúdo meio assim, né, mas só que eu não vou falar porque tem uns caras que dá copyright até em canal pequeno e eu não quero correr esse risco. E querendo ou não, parece que isso se popularizou muito mais com o TikTok, justamente pelo fato que agora o TikTok tem como você fazer live. Então, como você tem como fazer live, é simplesmente você pegar, abrir uma live e falar pro seu primo Juverson pegar e desligar a luz no meio da sua live, pra todo mundo ficar: oh meu Deus do céu, ele está falando com espíritos. Não, cara, literalmente se virar a câmera tá lá o Juverson, tá fazendo que nem o Nosferatu do Bob Esponja, desligando e acendendo a luz o tempo todo, tá ligado? E meu Deus do céu, a galera que mais consome esse conteúdo é boomer, já que, querendo ou não, muitos deles nasceram em roça, cresceram em fazenda, então obviamente eu entendo que eles viram alguns bagulhos bizarros, ou muitas vezes acabaram vendo um animal que eles nunca viram antes à noite e acabaram se assustando por isso, porque eu não sei se você sabe, mas se você imagina que o rugido de uma onça é o rugido normal de leão, não, o rugido da onça é isso. E eu tenho medo, porque numa situação dessas, eu não sabendo como que é o rugido de uma onça, eu iria, porque eu ia achar que é alguém pedindo ajuda. Eu ia ser vascado. Só que quando a gente fala em terror e boomer, eles se divergem para dois caminhos bem específicos. Os céticos, os muito fodão, a galera que fala: isso é obviamente fake, pare com isso, cara. E os que acreditam demais, os que briga se você discorda deles. Para vocês terem noção, né, algo que é meio terror para alguns, mas não é para outros. É o caso atual que a gente tem do Mike Leão, onde basicamente ele falou que os Estão Observando Nós da Silva estava lá. E nossa, o tanto de velho que tava realmente acreditando no Mike Leão, falando que era alienígena de verdade. E isso vai com tudo, porque querendo ou não, até esses vídeos de ritual, invocando tal coisa, tem a galera que olha e fala assim: mano, você tá errado. Você tem que, na verdade, fazer desse jeito. Passa um tutorial completo de como você invoca o Curupira. E continuando, obviamente, nessa linha de coisas assustadoras que temos, eu não posso deixar de falar do elefante na sala, né? Caçadores de lendas. Que eu não vou ser hipócrita, tá ligado? Eu assistia, eu acompanhava, e por um tempo eu achava real pra caramba, tipo, o soldador no navio abandonado, alguma coisa assim. Eu me lembro ainda daquele vídeo porque eu não dormi depois dele, onde, se você parasse pra pensar, o contexto era muito estranho, porque imagina o Renato Garcia chegando na esposa dele falando: eu e os rapazes vamos lá pro meio do mato caçar fantasma, fica de boa, a gente volta em meia hora. Onde o roteiro era o seguinte, né, Renato Garcia via uma lenda, daí ele ia com todos os amigos deles armados de airsofts, porque aparentemente na linha de raciocínio do Renato Garcia, lobisomem você derrota com bala de prata e bala de gel que você enche um dia na água pra você colocar na sua arminha, e depois prorrogava pro Renato Garcia já chegando no lugar. Só que sempre quando o Renato Garcia tava no lugar, é sério, vão lá assistir o vídeo no canal dele, o cara tinha uma crise de asma. O cara, todo segundo, enquanto ele tava falando alguma coisa, ele tinha que dar 25 respiradas. Eles: chegamos aqui na casa do velho do saco, e ele tem um saco. E basicamente os vídeos do Renato Garcia se baseavam em invasão patrimonial e achar alguma lenda urbana do folclore extremamente rara. Mano, pra vocês terem noção, o meu avô só lutou contra o lobisomem uma vez. O Renato Garcia lutou umas 5. Tanto que por conta dos vídeos do Renato Garcia que eu tive uma visão ruim de milharal. Pra mim, só fumava no milharal quem pode. Se você entendeu esse meme, saiba, ele é extremamente nichado e você tá ficando calvo. Por muitas vezes eu achava que o Renato Garcia realmente morava do lado do Hotel Transilvânia, só que realmente a gente tem que descartar essa possibilidade, porque senão ele já teria feito o vídeo: peguei a filha interesseira do Drácula e larguei no hospital abandonado. Realmente, ele não perderia essa oportunidade. Mas quem realmente popularizou esse terror de ser abandonado em lugares foi o Maicon01, onde ele sempre encontrava uma mina interesseira pra largá-la no meio do mato, ou largá-la no hospital abandonado, ou em qualquer lugar que provavelmente teria um usuário pra fazer as piores coisas possíveis. Mas é terror, gurizada. Porém, que nem tinha o Renato Garcia, e hoje em dia a gente tem os caçadores de lendas. Os caçadores de lendas são bem mais sérios que o Renato Garcia, já que eles usam vários equipamentos que conseguem vibrar frequências no ar. Só que real, eu vou achar muito engraçado de chegar algum especialista em caçadores de lendas e falar: não, aquele aparelho lá é um tacógrafo pra você poder ver espíritos no vento. Irmão, para e pensa comigo. Ser fantasma deve ser o bagulho mais paia do mundo. Você é intangível e tem que morar no Brasil. Para e pensa, deve ter alguma barreira espiritual muito foda que não deixa você sair da sua cidade. Vai falar pra mim que a ideia de fantasmas morando em Peruíbe é racional? Se eu fosse fantasma, eu estaria, sei lá, na China, eu estaria nos Estados Unidos vendo como que é o mundo lá, eu estaria viajando o mundo inteiro, eu estaria no
no Ártico. Mas nem fodendo eu ia estar morando em Codó, porque eu seria um fantasma que decidiu morar em São Paulo. Nem fantasma merece morar lá, é 2 metros quadrados. Ai, Alvarales, mas eles têm assuntos não resolvidos, você tem que entender. Irmão, fantasma de 1800 já deveria parar e pensar, falar, tô desde 1800 aqui, não tenho mais nada a resolver, o que ele vai resolver, irmão? Mas agora, realzão, sendo bem realista com vocês, eu amo tudo quanto é tipo de conteúdo de terror, tá ligado? Tanto que muita coisa da minha infância foi moldada com esses canais. Seja querendo ou não, descobrindo lendas urbanas novas que tem no nosso país, o folclore do nosso país, que é incrível pra cacete e que deveria ser melhor aproveitado. Um filme do Boitatá seria o bagulho mais assustador que você poderia ver, porque é uma serpente gigante que pega fogo. E eu fico muito feliz em ver que a cultura do terror em si tá sempre conseguindo se revolucionar, seja com o uso dos ARGs, que são histórias contadas por fitas encontradas no meio do nada, e obviamente a gente tem umas bem clichê, umas bem ruim, umas horrível de ruim, mas a gente tem muita coisa incrível. Pô, Backrooms virou filme, uma lenda urbana da internet, cara. E também, puxando no vídeo do JJ que eu vi e curti muito, o lobisomem é uma criatura demoníaca, é algo esguio, é algo realmente sofrendo, não é um lobo bombado fazendo Baby, I'm playing on you tonight. Mas sim, é a coisa mais profana que a humanidade já fez, depois do presunto. Meu Deus do céu, isso aqui é cuspir na cara de Deus. Só que o que mancha muito essa comunidade que é incrível, que é a do terror em geral, são aquela galera paia pra cacete, que gosta de aproveitar de hype alheio, que qualquer coisa que eles veem em alta, eles decidem sugar pra transformar a experiência de alguém que teve a perda de um familiar a mais horrível possível. Porque, sendo bem sincero, todo mundo reconhece quando um abutre finge que tá chorando e fala, ai meu Deus do céu, eu tô muito emocionado com o falecimento de tal pessoa, justamente só pra poder fazer um vídeo em seguida falando, olha, visitei o cemitério às 3 horas da manhã e foi bizarro. Mas eu realmente creio que as maçãs podres sempre vão existir e sempre vão estar aí. Porém, é de nossa obrigação, que ama a comunidade do terror e que ama esse tópico em si, não deixar com que ele suma nas areias da internet, mas sim que consiga crescer muito mais do que já cresce. Só que jogando uma ideiazinha aqui no vento, né, pega quem quiser, imagina quão foda seria um filme de terror inteiro feito na visão de um padre de uma cidade do interior brasileiro. Seria o bagulho mais cavernoso que você já viu. Porque se você não sabe o que rolou nessa pedra aqui, você não entende realmente o quão bizarro e o quão fundo vai o terror brasileiro. Eu realmente gostei de fazer esse tipo de vídeo, tá ligado? Porque querendo ou não, eu amo o terror e eu queria fugir um pouco daquela coisa de comunidade, só falar de comunidade. Obviamente vai ter ainda muito mais comunidade aqui no canal, só que pra não saturar, tá ligado? Eu gostei de fazer um pouquinho mais esse estilo de vídeo, onde realmente eu consigo falar de uma cultura em vez de uma comunidade e de um gênero, tá ligado? Aqui está aparecendo os inscritos que reagiram e votaram no post da comunidade. Eu vou parar de fazer que nem a Mobvote e excluir o outro tópico. Vai ter vídeo de Homestuck ainda aqui no canal. Muito obrigado a todos que interagem sempre, ajudando bastante a gente a crescer. Não se esqueça de se inscrever, porque mais de 70% do pessoal que me assiste não é inscrito. Isso me deixa real triste, manos. Não se esqueçam de hypar o vídeo pra chegar o mais longe possível. Compartilhe com todo mundo que você acha que vai gostar, até quem você não acha que vai gostar do vídeo, pra ele poder chegar o mais longe possível e a gente crescer muito mais nessa plataforma. E conseguimos chegar aos 100k até o final desse ano. Por hoje é isso. Meu nome é Alvaralhos e fui!